Queridos irmãos, aqui novamente nos encontramos reunidos para estudarmos uma vez mais o livro O Evangelho de Chico Xavier. A lição de hoje é de número 45. E o Chico sempre aproveitava a oportunidade para nos ensinar sob a orientação dos benfeitores espirituais. Certa vez o Chico disse assim: o sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Então, todo processo obsessivo, estudando as obras de André Luiz, nós vamos compreender que esse processo obsessivo começa através do sentimento de ódio, a falta de entendimento, a falta de perdão, o ressentimento acumulado leva a pessoa a perseguir a outra pessoa, estando ainda na vida corporal ou fora da vida corporal. Como a vida continua, o espírito continua do outro lado da vida com o mesmo desejo, com o mesmo sentimento de ódio. E se ele não mudar esse sentimento de ódio, ele vai continuar numa perseguição implacável. É o que nós chamamos de obsessão. Obsessão, como está em um livro dos médiuns, e Allan Kardec deixa bem claro isso, é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. A partir do momento que nós começamos a sentir esse sentimento de ódio, ou a partir do momento que a gente não cuida dos nossos sentimentos ou das nossas atitudes negativas, a gente entra em sintonia com os espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos muitas vezes não querem o nosso crescimento espiritual. Daí porque o processo desobsessivo começa a partir do momento que nós começamos a mudar a nossa vida, a nossa conduta, fazermos uma higiene em nosso pensamento. E como isso se dá? Através da oração. Através da prece, a gente faz uma faxina no nosso pensamento, mudando a nossa sintonia. Então, o pensamento parado, o pensamento vazio, como diz o ditado popular, é a oficina do diabo. Quando a gente está com a mente ociosa, nós facilitamos a presença desses espíritos que não querem o nosso crescimento espiritual. Então, na verdade, muitas vezes, somos nós que atraímos os espíritos para o nosso convívio mental, através das nossas atitudes. Então, todos os casos de obsessão que a gente vê na literatura espírita, nos livros de André Luiz, tudo isso muitas vezes começa através desse sentimento de ódio. Que se a pessoa não tomar cuidado, ela se transforma, esse sentimento de ódio se transforma numa auto-obsessão, onde a pessoa começa a prejudicar ela mesma, onde ela acaba prejudicando ela mesma, onde ela acaba desenvolvendo inúmeras enfermidades que não eram para estar ocorrendo naquele momento na sua trajetória evolutiva. Então nós sabemos, através do estudo da doutrina espírita, que existe a obsessão de desencarnado para encarnado, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, espíritos perseguindo espíritos na vida espiritual. Nós sabemos que existe a obsessão de encarnado para encarnado, muitas vezes aquela ideia possessiva, aquela pessoa que muitas vezes nós falamos assim, ela me pertence, ela não pode fazer nada sem o nosso consentimento. Isso é um processo obsessivo. Ou seja, nós queremos que a pessoa seja aquilo que nós achamos que é melhor. Muitas vezes queremos controlar a vida daquela pessoa e não damos sossego para aquela pessoa. Também é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Então a gente vê a obsessão muitas vezes ocorrendo na nossa vida através desse sentimento. Então, se a gente não tomar conta dos nossos sentimentos, a gente gera inúmeras enfermidades. Então, sentimento de ódio abre campo para a obsessão, abre campo para a depressão. Muitas vezes
Uma das causas frequentes da depressão é o sentimento de ódio, onde a pessoa não consegue perdoar, guarda ressentimentos, aí ela se torna uma pessoa triste, ela se torna uma pessoa infeliz porque não consegue se libertar. Então todo sentimento de ódio, como nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa aprisionado, nos faz sofrer. Sentimento de ódio deixa a gente escravizado. E o perdão das ofensas, ofertado por Jesus, faz a gente se libertar, faz a gente alcançar a nossa espiritualização, faz a gente alcançar a tão almejada e sonhada felicidade. E o perdão traz para a gente uma saúde psíquica no campo do nosso pensamento. Então, quem perdoa não desenvolve enfermidades. Quem perdoa de coração está com o coração sempre aberto, está em sintonia com os benfeitores amigos. Então a pessoa que tem esse sentimento nobre, que é o sentimento do perdão, ela consegue neutralizar o ódio de muitos, a influência de muitos. Então na vida nós precisamos entender que nós influenciamos as outras pessoas e também somos influenciados. O apóstolo Paulo nos fala no Evangelho que há uma nuvem de testemunha nos observando. E essa nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo se refere é a presença dos espíritos que estão na vida espiritual. Os espíritos bons, os espíritos imperfeitos. Agora, a nossa sintonia, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento é que vai determinar quais serão as nossas companhias espirituais. Diz o ditado popular: me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. Em questão de sintonia espiritual, nós poderíamos dizer assim como nos fala o Espírito Emmanuel em seus estudos através da mediunidade de Chico Xavier: me diga o que tu pensas, que eu te direi quais são as suas companhias espirituais. Então, o nosso pensamento é força, o nosso pensamento é vida. Então, nós precisamos cuidar do nosso pensamento, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Assim, nós neutralizaremos inúmeras enfermidades que vão surgindo no corpo físico, na vida cotidiana, que vai nos prejudicando e minando as nossas forças, que vai cada vez mais tumultuando a nossa vida, desestabilizando a nossa sintonia com o mundo espiritual. Então o Chico fala que esse sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima. E isso vai favorecer a nossa boa sintonia espiritual. Estaremos sempre em sintonia com os benfeitores amigos que estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Então que Jesus e os bons espíritos nos abençoe e nos dê muita paz.